pode parar de estudar. Eu estaria limitando aquilo que seria um potencial sobre a vida dele. Estaria estabelecendo um limitador, uma barreira, e criaria uma crença limitante, ou seja, restrita. Não, Deus não pode agir aqui, não, eu não sou capaz de aprender, não, eu não vou usar para nada. E entra num viés de negação atrás de negação. Mas o que são crenças limitantes? São essas barreiras mentais que construímos durante a jornada da vida. A psicologia fala que, claro, na primeira infância até os 7 anos, são onde são estabelecidas as maiores referências de limite. Por isso as crenças limitantes. Mas, enquanto adulto, nós também a todo tempo estamos nos deparando com crenças limitantes. Ou seja, com bloqueios que acabam se tornando guias comportamentais. Ou seja, alguém já passou por isso, né? Eu não quero que você levante a mão para não se expor. Ou já sentiu isso, ou já falou isso. Eu acho que eu não sou capaz disso. Eu acho que eu não consigo. Não, você não pode fazer isso por causa disso, disso, disso. Você tem que pensar diferente, você não pode pensar assim. Isso acaba alimentando o nosso subconsciente e gerando um guia de comportamento. Esse tipo de atitude nos impede de pensarmos ou de avançarmos ou de termos experiências ricas e positivas. E, consequentemente, nossa vida, nossos 3 pilares, nossos sentidos são afetados, porque criou uma barreira nos nossos pensamentos em relação a isso. Tá bom, Tiaguinho, você está muito psicólogo no dia de hoje. Traz um texto aí para a gente voltar para a palavra, porque eu não vim aqui, afinal de contas, aprender psicologia, e sim a palavra de Deus, amém, concordo. Eu só estou trazendo aqui um gancho para entrar no livro de Jonas. Se você puder abrir no livro de Jonas aí, por favor, vou te dar 2 minutos para fazer. Não, 2 minutos é muito, vou te dar 30 segundos. 2 minutos, não, 30 segundos. Livro de Jonas, um finalzinho do Antigo Testamento. E aqui é um texto que o Senhor me incomodou a pensar sobre crenças limitantes, sobre a maneira o qual nós pensamos que tem nos atrapalhado. Então, Jonas, no capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 15, vocês tenham paciência comigo, diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem a lançar carga no mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, o que ele estava fazendo? Dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas, meu filho? Disse ele. Levante-se, ore ao seu Deus. Todo mundo está orando, você está aí descansando, o que está acontecendo? Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Versículo 7, então a tripulação tirou sortes, jogaram ali para ver quem que era, para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade, porque não devia ser comum. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram: quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Perguntaram para Jonas. Jonas então respondeu, versículo 9: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Versículo 10, os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. E aí eles perguntaram: por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Eles estavam aflitos ali. Jonas respondeu: joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros bonzinhos ali
tentaram, né, remaram ainda mais com força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. O Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas, o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Até aqui. Então vocês conhecem um pouco dessa história. Jonas, rebelde, naquele momento, contrariando a vontade de Deus, Deus falou assim: vai para Nínive. Ele comprou a passagem para Jope, outro lugar. E aí Deus já tinha alertado Jonas, falou: ó, vai lá, você vai liberar uma palavra profética sobre aquela cidade, mas eles são teimosos, viu, Jonas? Eles são difíceis, eles são ricos, mas eles não estão obedecendo, você vai liberar uma palavra sobre eles. E aí Jonas, aqui no seu pensamento, contrariando o Senhor, negou a vontade de Deus e escolheu fazer a tua vontade, deu o que deu, né? Foi para um barco, o barco estava em alto mar, aquela tempestade proposital e intencional, e aí os marinheiros lançaram sorte, viu que era Jonas. Cadê esse rapaz? Ah, está lá dormindo. Jonas estava dormindo ali no barquinho, né, nem se importando com nada, e aconteceu o que aconteceu, até que Jonas é lançado ao mar, e aí a tempestade acalma. O interessante é observar aqui que Jonas, ele tem algumas atitudes de negação. Ele tem algumas atitudes que o limitam ele de fazer a vontade de Deus. Então, talvez na cabeça de Jonas ele tivesse pensado assim: eu não sou capaz de pregar para essa cidade. Eu não sou capaz de estar no lugar rodeado de pessoas tão más, tão perversas, e falar alguma coisa diferente. Jonas, talvez ele se limitou ao ponto de falar assim: não, mas é melhor escolher outro. Eu não quero, deixa eu viver minha vida. Se limitou para aquilo que Deus estava chamando e convidando Jonas a fazer. E aí que eu também não quero que você levante a mão, mas não sei se alguém já passou por alguma experiência de pensar assim: Senhor, eu não sou capaz, eu acho que eu não aguento isso tudo. O Senhor está me chamando aqui para fazer alguma coisa, mas não sei se vai dar certo, não. Não é melhor eu ir para o outro lado? Deixa eu ficar quietinho. Jonas também se limitou ao ponto de ver uma situação difícil. Já estava no barco, um caos, todo mundo orando aos seus deuses, e ele querendo se negar, buscando refúgio no sono. Ah, deixa eu ficar quietinho aqui dormindo. Sinal também de uma crença limitante. Sinal também que fugiu de uma circunstância o qual ele deveria encarar. Se limitou a pensar dessa maneira. Jonas também, um pouquinho mais para frente, ele não assumiu a sua culpa, até que aqueles homens tivessem lançado sorte e de fato tivessem apontado tudo para Jonas. Falou: oh, amigo, é você o culpado, você está vendo o que está acontecendo? Ah, sou eu? Ah, então, sou eu mesmo. Então, o que a gente deve fazer? Quem que é você? Jonas, né, fala um pouco, e ele fala assim: eu estou meio brigado com o meu Deus. Por isso que eu me limitei, eu me escondi, eu fui para o fundo do barco ali, eu quis dormir, quis me isolar, porque eu estou brigado com Deus. Eu limitei aquilo que Deus me chamou a fazer. Eu não dei ouvidos àquilo que Deus pediu para que eu fizesse. Esse foi Jonas. E a gente vê, muitas vezes na nossa vida, a gente também se limitando àquilo que Deus pede para fazer. Onde o lugar de refúgio, né, talvez seja o seu quarto dormindo, né, talvez seja, né, às vezes as pessoas buscam refúgio no alcoolismo, nas drogas, seja onde for, e criam rotas de fuga para não encarar uma realidade ou aquilo que Deus está pedindo para que seja feito. Jonas, ele só revelou muitas coisas depois que ele foi pressionado. E aí eu fico parando para pensar: uau, será que a gente vai precisar ser pressionado em alguma área para a gente revelar as nossas fraquezas, as nossas limitações? Será que existem pensamentos dentro de nós que falam assim: não, você não é capaz, sendo que o próprio Deus está nos chamando e falando: vai lá. Depois, continuando essa história, vocês sabem bem,
Senhor ainda teve compaixão de Jonas, não deixou ele ficar ali exposto no alto mar, usou um grande peixe, né? Tem gente que desenha uma baleia, mas é um grande peixe que está escrito na Bíblia, tá, gente? E aí, engole Jonas, ele fica 3 dias ali dentro da barriga do grande peixe. 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe. 3 dias e 3 noites dá tempo de refletir bastante coisa, né? Mas aí eu fico pensando, Deus, eu não queria experimentar 3 dias e 3 noites, não. Dentro da barriga de um peixe. Eu prefiro ter um coração maleável, um ouvido aberto. Eu prefiro não limitar qualquer crença que me atrapalhe de ouvir a tua voz, porque 3 dias e 3 noites deve ser muita coisa, deve ser uma eternidade. Ficar no escuro, no ambiente úmido, né? E até que um ponto, né, de extremo ali, depois de 3 dias, 3 noites refletindo, o que acontece? Jonas, diz a palavra de Deus, ora ao Senhor. Ou seja, existe uma possibilidade de saída. Existe um local que nós podemos ancorar a nossa vida, que é o Senhor Jesus, que é falando com o Pai, que é de fato abrindo e rasgando o nosso coração, falando, Senhor, é isso mesmo. E aí, Senhor, ajuda aí. Eu estou num mar de tristeza, eu estou num mar de dívidas, eu estou num mar de angústia, eu estou num mar que tá cheio de reviravoltas aqui, está revolto. Me ajuda, Senhor. Jonas fez exatamente isso, pediu ajuda ao Senhor. Está no capítulo 2. E essa oração de Jonas começa, né, logo ali no começo, né, no primeiro versículo. Ele diz assim, em minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e Tu me ouviste. Ou seja, Deus, eu já estou morto, eu já estou esquecido aqui, Deus. Me ajuda, estou angustiado. Deus, eu sei que eu limitei muita coisa, eu sei que eu ignorei o Teu chamado, mas me ajuda, Senhor. O que acontece depois dessa linda oração de Jonas? O Senhor, Ele tem misericórdia, faz então um grande peixe lançar Jonas numa terra firme, e aí depois, de acalmado um pouco mais, o Senhor convida Jonas pela segunda vez. E aí está lá no capítulo 3, o Senhor dizendo assim, Jonas, e aí Jonas? Será que tem como agora você ir lá para Nínive, cumprir o chamado que eu te chamei, Jonas? Tem como você voltar para essa linha reta, para essa vereda que eu te convidei a estar, Jonas? Eu sei que você errou, você foi perdoado, você está aqui, eu te salvei. Mas volta para o caminho, Jonas. Volta para o chamado original, Jonas. Volta para a integridade, para a originalidade daquilo que eu falei sobre a sua vida. Um texto também bem interessante, está lá em Lamentações 3:22, não precisa abrir, diz assim, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Esse é o amor do Pai. Esse é o amor que alcançou a vida de Jonas e nos alcança a cada dia. Não tem fim, é inesgotável. Se renova a cada manhã. Hoje, poxa, Tiaguinho, está sendo um dia difícil, estou passando uma tribulação. A misericórdia está contigo. Ela se renovou hoje, vai se renovar amanhã. E Deus vai ouvir as nossas orações quantas vezes nós quisermos e tivermos oportunidade. Esse é o amor de Deus. O interessante aqui é que muitos pensam que o problema aqui de Jonas, né, quando escuta essa história, era o medo. Jonas, ele tinha, né, você lê essa história, a princípio você fala assim, Jonas não foi para Nínive porque ele tinha medo do que encontrar lá.
Ele tinha medo de encontrar pessoas perversas e atacá-lo. Mas no fundo, o capítulo 4 de Jonas nos mostra outra coisa. Não era o medo que impediu Jonas de ir a Nínive. Olha só, capítulo 4, versículo 1. Depois que aconteceu tudo isso, Jonas, então, no 3, ele prega em Nínive. Muitos se convertem, Nínive fala de 120 mil pessoas, mais ou menos, Jonas pregando para elas. Mas olha só, Deus age com misericórdia sobre Nínive, e aí chega no capítulo 4, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então Jonas orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi o Senhor que disse que antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabias que era Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, Deus, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que estar desse modo. Ou seja, Jonas, ele não foi cumprir o chamado, não porque ele tinha medo, mas porque aquilo que ele pregaria seria a misericórdia de Deus. E aí ele viu que Deus já agiria com misericórdia. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, para que você me mandou lá? Já sabia que você ia fazer isso. Por que eu tive que ir lá pregar? Você já ia trazer misericórdia para todo aquele povo? Não gostei, estou nervoso, estou irado. Jonas está assim: quer saber? Tira a minha vida então. Não quero mais. Não quero essa brincadeira de ouvir a sua voz e ter que obedecer. Não quero mais. Porque se eu chegar lá, o Senhor vai ter misericórdia. Se eu trouxer uma palavra dura, mesmo assim o Senhor vai ser compassivo com aquele povo, vai salvar ali quem quiser salvar. E para quê? Que palhaçada é essa, Deus? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor não me deixou quieto lá onde eu estava? E a ira de Deus limitou a Jonas a pensar assim. A ira de Jonas limitou ele a pensar a respeito de Deus assim. Então, mais uma crença limitante, mais um bloqueio. Porque Jonas talvez pensasse que Deus deveria agir como ele pensaria. Ou seja, não, Deus, eu vou lá, vou pregar, mas você vai ter que fazer assim, assim, assado. Não adianta eu ir lá e o Senhor não fizer assim. Senão, não valeu a pena. Eu não estou com medo de ir lá pregar para os perversos. Estou com medo de o Senhor não fazer o que eu imagino que o Senhor deveria fazer. Se eles são maus, venha com justiça. Se eles são ruins, que caia fogo sobre a vida deles. Se eles são, se eles roubam, que vá tudo para a cadeia, que se lasque lá. Se eles falam contra ti, que eles vão para o inferno. Jonas era mais ou menos assim, imagina. E Deus foi lá e falou: opa, calma aí, eu vou agir com misericórdia sobre a vida deles. Não vai ser assim não, Jonas, como você quer. E a crença limitante de Jonas, e aí eu não sei se foi na infância, onde foi que deu esse gatilho, mas o fez bloquear e achar que Deus tinha que agir e tinha que fazer como ele queria que fizesse. A ira de Jonas fez ele limitar a ação de Deus. E aí muitas vezes essa crença limitante acaba não só limitando aquilo que Deus poderia fazer em nós e através de nós, mas muitas vezes limita o nosso potencial também em Deus. Que às vezes a gente pensa: não, só essa pessoa é capaz. Não, só essa pessoa pode ser usada por Deus. Só essa pessoa pode ser ungida por Deus. Só essa pessoa pode orar e as coisas acontecerem. Crença limitante. Aí a gente para pensar: gente, crente tem crença limitante? Tem. Quantas vezes a gente pensa que só o outro pode, só o outro faz, a gente não consegue, eu não vou vencer nunca, eu não vou conquistar, eu não vou dominar, eu nunca vou ser imagem e semelhança de Deus, e a gente acaba criando essas verdades fantasiosas no nosso pensamento, que trava a nossa ação, trava aquilo que o Espírito Santo queria dar de potencial, porque a gente ficou pensando, ficou se colocando numa situação menor.
Alguns exemplos aqui de crenças limitantes, anotei pelo menos 4, quando a gente se diz que é insuficiente. Não sou suficiente para fazer isso. 2, não consigo alcançar o sucesso, porque não sou perfeito, então como que eu vou ser sucedido? Como que eu vou fazer alguma coisa de boa, sendo que eu não sou perfeito? A gente se limitou. Como que eu vou pregar? Como que eu vou orar? Como que eu vou fazer alguma coisa? Deus, não sou perfeito. E a gente se limita e se coloca cada vez mais para baixo. Nunca vou conseguir. Ou essa é mais clássica, né? Não tem idade para isso. Não, isso daí não tem idade para isso não. Eu estava falando ontem, eu fui no culto de jovens, né? Eu estava falando com alguns irmãos, eu cheguei numa fase, pastor, que eu não sei se eu sou jovem demais para ser considerado velho, ou velho demais para ser considerado jovem. Eu estou numa crise de identidade, eu estou com 40 anos. E aí, eu sou velho, sou jovem, sou o quê aqui? Eu posso ir no culto de jovens, não posso, alguém vai me expulsar. Tá vendo como a gente começa a fantasiar coisas, crenças limitantes? Daqui a pouco eu vou achar assim, não sou mais jovem, então eu vou me limitar. Limitei minha ação, percebe? E a gente deixa de usufruir aquilo que Deus quer que a gente usufrua. Crenças limitantes, barreiras que se tornam hábitos nas nossas vidas. E aí, caminhando para a conclusão dessa mensagem, eu creio que Deus quer que sejamos íntegros, assim como Ele disse lá em Gênesis, no espírito, na alma e no corpo. A trindade ali, falando, faça o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e lá em 1 Tessalonicenses fala do espírito, alma e corpo. Sermos inteiros, sermos alimentados em todos os pilares das nossas vidas. Romanos 10:17 diz assim, portanto, a fé vem pelo ouvir, isso é, pelo ouvir das boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente quer alimentar as áreas das nossas vidas, e principalmente o nosso espírito, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Tiaguinho, não tenho tempo de ler. Então, começa a ouvir. Põe lá a Bíblia narrada, faz igual eu quando estou dirigindo, ou estou louvando, estou ouvindo a Bíblia, ou estou orando em línguas, e vai. Só vai. Acha seu meio. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Existe um canal aqui estipulado por Deus para que aumente a nossa fé. Vocês perceberam que dessa vez não é o olhar, é o ouvir. Ouvir é você captar aquela mensagem. É claro que eu não estou falando que é o escutar, né? É o ouvir. Então você captar aquela mensagem, digerir, cair no seu pensamento, cair no seu coração e gerar uma atitude. É isso, um canal, um pensamento, um coração e uma atitude. Uma maneira de você andar, não ser paralisado por aquilo que o inimigo quer fazer. E aí eu pergunto, será que a gente tem ouvido mesmo? Ou será que a gente, tem até tido contato, o canal está estabelecido, mas aquilo não tem gerado em nós um estímulo para o pensamento, para o coração, para uma ação? Tiaguinho, dá um exemplo. Imagina que, vou dar um exemplo de mim, falava bastante palavrão, por exemplo. Falava bastante palavrão antes de me converter, falava palavrão, e era comum, era natural, e a gente vê isso que, para a maioria das pessoas está tudo bem. Então, comecei a ter contato com a palavra de Deus, e o Senhor foi ministrando sobre a minha vida. E aí, ministrando sobre a minha vida, eu aprendi ali, através da palavra de Deus, que minha língua era algo importante. Aquilo que saía não podia jorrar água doce, água amarga, não podia ter esse tipo de atitude. Foi um pastor que me confrontou? Tiaguinho, você está falando palavra? Não foi a palavra de Deus. E a partir do momento que eu tomei entendimento daquilo, eu fui confrontar, falei, calma aí, tem alguma coisa errada, não é com a Bíblia, é comigo. A Bíblia não mudou, quem tem que mudar sou eu. Então, aquilo gerou em mim um estímulo de pensamento, naturalmente um estímulo no coração. Eu passei a sentir mal todas as vezes que eu falava um palavrão, e gerou em mim uma atitude. Não vou falar mais palavrão. Deus, me ajuda aí a não falar mais palavrão. Não quero que minha boca saia palavrão. Eu quero que minha boca jorre água doce, não amarga. Percebe? É aquilo que Deus fala contigo, não é aquilo que é imposto ou falado, de púlpito, de altar. Eu vejo também que a gente precisa buscar ajuda, muitas vezes,
para essa caminhada. Porque às vezes a gente está sozinho, a gente está também, como Jonas, se sentindo isolado, sendo que aqui é uma grande comunidade de irmãos e irmãs que querem orar pela sua vida. E eu também recebo oração, eu também oro pelos outros. E a gente vai junto, né? Deus não quer que um chegue primeiro, você chegou na linha de chegada primeiro, chegou no céu. Mas cadê os outros? Está tudo para trás. Não, a gente tem que chegar junto, a gente vai junto nessa hora. Então a gente precisa viver uma comunidade de fé estabelecida, ao ponto de orarmos uns pelos outros para sermos curados, sarados. Ô irmãozinho, talvez você me ajuda aí, porque eu falo muito palavrão, o outro, me ajuda aqui, porque eu não consigo administrar minhas finanças, o outro aqui, me ajuda, me ensina um pouquinho sobre o casamento, me ensina a ser pai, me ensina a ser marido, me ensina a ser esposa, me ajuda aí, os mais experientes. A própria palavra de Deus diz que as viúvas devem ser aquelas que ajudam as mais novas, e a própria igreja deve cuidar das viúvas. Você percebe que está tudo conectado. Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter que o ajuda, está em sérios apuros. Eclesiastes. A gente não pode caminhar sozinho. Tiaguinho, mas eu não sou casado. Mas não está falando de casamento, está falando de andar de dois em dois. O próprio Senhor Jesus, quando Ele mandou o ide para aqueles discípulos, Ele não falou assim, tá bom, vocês já estão aqui, já juntei, chamei mais, chamei 70, agora vai, escolhe aí um lado e vai. Não quero que, se um for para lá, o outro tem que ir para o outro lado. Não, Ele só falou assim, junta de dois em dois e cumpram o ide. Dois em dois, par, não foi sozinho. É importante que a gente tenha homens e mulheres de referência para nos ajudar em situações que talvez os nossos pensamentos não tenham saída para essas coisas. E aqui eu não posso esquecer, se o louvor quiser vir à frente já, a gente não podia deixar de falar que o próprio Senhor Jesus, Ele foi o maior exemplo e o maior psicólogo de todos. Então, se a gente tem alguma referência a ser alcançada, ao ser almejada, ao ser buscada, é o próprio Senhor Jesus. Ele sabia falar com a multidão através de parábolas, mas ele também chamava os discípulos para perto e falou, opa, vocês querem mais? Vocês têm sede? Vocês têm fome? Tudo aquilo que eu falei por parábolas, que pareceu difícil para eles, para vocês eu vou explicar diferente. Para vocês eu vou dar um outro nível de entendimento. Para vocês eu vou revelar coisas que eu não vou revelar para eles. Porque vocês quiseram estar perto. Porque vocês quiseram estar próximos. Porque vocês quiseram aprender de mim. Porque vocês quiseram dar ouvidos para aquilo que eu estou falando. E mesmo dentro dos discípulos, ainda tinha aqueles com mais sede que outros. Então eu faço uma analogia, Imagina que exista uma multidão de pessoas, acho que 7 bilhões de pessoas no mundo já. 8 bilhões de pessoas no mundo. 30% cristã? Sim, cristão, sim, mas tem os protestantes, Então, é muita gente. Então, imagina que, disso tudo, de 8 bilhões, 30% disso queira estar próximo, queira ser um aluno, um discípulo. E aí a gente pode se considerar nessa seara. Mas de tudo isso tem aqueles praticantes e não praticantes. Vocês já ouviram isso? É o cristão praticante e não praticante. Tem isso também. E ainda tem aqueles que têm mais sede ainda. Eu creio que a gente ainda está nesse funil. Aqueles que têm bastante sede. Deus, eu acordei de domingo de manhã e fui lá, Senhor, glória a Deus. O Senhor falou comigo, foi bênção o culto, louvei, adorei, dancei, cantei, orei, fiz de tudo. Então existe uma psicologia dos céus, ao ponto do Senhor olhar cada um de nós como indivíduo e tratar no específico. Mas aqueles que têm sede e fome, talvez sejam curados mais rápido, porque se aproximaram daquilo que é a fonte necessária para a cura. Tiaguinho, você estava falando que quem então faltou na igreja hoje não vai ser abençoado. Não estou falando nada disso, está sendo gravado, por favor, senão o pastor Show vai ficar bravo comigo. Não é nada disso, vocês estão entendendo errado se eu deixei essa mensagem assim. Mas o ponto
é que nós que estamos aqui hoje temos a oportunidade de mais uma vez se colocar aos pés do Senhor, não sozinho, mas como um corpo, orar uns pelos outros, ver a manifestação de Deus juntos. Cada vez que a gente se encontra aqui, a gente tem a chance de desfrutar algo diferente. Tiaguinho, de segunda a sexta é uma coisa, domingo é outra. Não, nós somos inteiros, mas aqui nós estamos juntos, enquanto eclésia, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto corpo. A própria palavra de Deus diz que a bênção, ela é ordenada sobre o corpo, sobre aqueles que estão juntos, sobre aqueles que congregam. E é muito bom, é seguro, um ambiente seguro, que a gente pode ser tratado. A gente não pode esquecer, e aí eu fecho com esse texto, de Romanos 12, 2, que fala da metanoia, né, a transformação de mente. Atos Romanos 12, 2. Diz assim na minha versão: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira, Romanos 12, 2:12. Apresente, cadê? Caramba, errei. Tô falando que tô ficando 12:2, né? 12:2, 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, gente, há uma possibilidade da nossa mente ser transformada ao ponto da gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, por consequência, se eu me julgo não experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, alguma coisa precisa ser mudada, e não é isso, é a minha mente, amém? É a minha mente que precisa ser transformada, mas também, à medida que ela é transformada, aumenta tudo isso, eu começo a desfrutar daquilo que Deus quer que nós desfrutemos, amém? Queria que você se colocasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esta manhã, Senhor. Nós te glorificamos pelo teu infinito e ousado amor, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Nós reconhecemos, Papai, que somos falhos, limitados. Muitas vezes nós estabelecemos crenças limitantes que têm nos atrapalhado, têm dito o nosso comportamento. Nós não queremos caminhar desta maneira, Senhor. Nós queremos ser inteiros. Nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor nos chamou, Papai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser transformados no corpo, na alma, no espírito. Nós queremos, Senhor, ser completos, Papai. Nós queremos, enquanto homens e mulheres de Deus, cumprir o teu ID de maneira a que o Senhor nos pede. Nos perdoa se por muitas vezes, assim como Jonas, o Senhor tem pedido para a gente caminhar para um lado, e a gente tem ido para outro, Senhor, porque nossos pensamentos nos levaram a esse tipo de atitude, Papai. Senhor, nós queremos e desejamos que o Senhor aumente a fé nas nossas vidas. Nós queremos caminhar sobre as águas, queremos ver o sobrenatural, Papai. Nós queremos, Senhor, caminhar a segunda milha, fazer aquilo, Senhor, que o Senhor pede para que façamos, Deus. Nos ensina a estar sensíveis à Tua voz, à Tua verdade, à Tua palavra. Nos ensina a ter sede e fome, Jesus. Nós precisamos mais de Ti. Nos enche com Teu Santo Espírito. Nos enche, Senhor, com as Tuas verdades, Senhor. Senhor, nada serve o nosso eu, o nosso achismo. Senhor, nos ajuda a pensar como o Senhor pensa. Que haja em nós uma metanoia, conforme nós lemos, uma transformação de mente. Senhor, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade vinda de Ti, Senhor.
Ô Senhor, cuida de cada homem, cada mulher aqui, Senhor, das famílias aqui representadas, das gerações. Ô Deus, ainda em nome de Jesus eu te peço, quebra, Senhor, os grilhões, quebra os pensamentos malignos, limitantes, Senhor, que paira sobre o seu povo, Senhor. Nós queremos que o Senhor reine em todas as áreas, papai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser um corpo, nós queremos ser uma igreja sã e santa, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina tudo isso. Enquanto nós louvamos, adoramos, nos transforma também, Senhor. Ô Senhor, nos faça, papai, nos faça crescer, papai. Nós queremos mais intimidade contigo, Deus. Nós queremos subir o nível de conhecimento. Ô Senhor, nós queremos desfrutar mais, Senhor, do teu Santo Espírito, papai. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor não desistiu, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos incomodou a estarmos aqui diante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente a ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou os meus pés podem falhar. Deus mistério em meio ao mar, confiarei. É o teu nome, e ao teu nome clamarei. Das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu.
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Glória a Deus por essa ministração, pela palavra revelada que o Tiaguinho nos trouxe hoje. Nosso atleta que todo fim de semana está lá no Ibirapuera correndo. Na USP? Está certo. Mais curta. Amém. Ouça bem nessa manhã. Hoje você não está aqui por acaso, sabia? Vocês não estão aqui por acaso. A palavra de Deus, como o Tiaguinho ele ministrou nesta manhã em Gênesis 1:26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Isso significa o quê? Que você carrega algo de Deus em você. Né? Percebeu isso? Você carrega esse algo, né? Essa essência. Mas a pergunta que eu faço com vocês é: você tem vivido de acordo com essa imagem? Vocês têm vivido? Pense um pouco nisso, né? Tem honrado essa semelhança? Ou tem caminhado longe, perdido, ferido, né? Tentando preencher aquele vazio, né? Com coisas que nunca vão te satisfazer? Medite nisso que eu estou falando hoje, nesta manhã. Porque Deus, Ele não criou para você viver distante dEle, sabia? Hoje eu te chamo de volta, Ele está te falando hoje, né? Ele te chamou de volta, irmão. Pensa nisso. E sabe o que é mais assim lindo que eu comecei a pensar? Não importa o quão longe você tenha ido, não importa quão longe você tenha ido, Ele continua te chamando assim para você: filho, volta para mim. Você que está aí hoje, Ele está te falando: filho, volta para mim. Coloca isso no teu coração hoje. Você tem ideia do que isso significa, irmãos? Pensa nisso. Tem ideia do que isso significa? Que você não é obra do acaso. Você foi criado, você não é obra do acaso, irmãos. Não é fruto de um erro. Não é mais um nesse mundo. Você não é uma pequena peça, você não é mais um nesse mundo. Você carrega dentro de si a marca do Criador. A palavra nos diz hoje: você é semelhança do Senhor Jesus. Irmão, talvez a vida, a tua vida, a minha vida, né, tenha tentado de convencer de que você não tem valor. Muitas vezes a vida nos faz isso. Que você não é importante. Que ninguém se importa com você. Talvez você tenha pensado nisso. Mas hoje, nesta manhã, com essa palavra que foi ministrada, Deus está te lembrando hoje. Você foi sonhado,
planejado e formado pelas minhas mãos, Ele está falando. Pensa nisso, como é precioso isso. Você carrega, meu irmão, a imagem, você carrega o meu amor, você carrega o cuidado que eu tenho com você. Você vê como é importante a ministração de uma palavra para nos tocar no nosso coração. A palavra não é em vão. Sabe, Deus não criou para você viver distante dEle. Ele está falando isso hoje no teu coração. Ele te formou para você se relacionar com Ele, com você, para caminhar com você, todos os dias, todos os momentos da tua vida. Para encher de vida, de paz no teu coração e propósito principalmente. Talvez você tenha se distanciado em algum momento da tua vida. Talvez nunca tinha parado para pensar nisso que eu estou falando hoje. Talvez algum momento da tua vida você tenha parado para pensar nisso. Mas hoje Ele te chama de volta. Hoje Ele está te chamando de volta. Ele te lembra quem você é. Como a palavra nos disse hoje. Então, se você hoje sente esse toque no teu coração, essa voz dizendo: filho, filha, volta para mim. Filho, filha, volta para mim. Eu te amo. Não ignore isso que Deus está te falando hoje. Esse é o amor que Deus tem alcançado, te chamando para viver perto dEle. Como sempre foi o plano, não é verdade? Como nós ouvimos a ministração, sempre esse foi o plano. Irmão, se você deseja entregar esse amor, se reconectar com esse Deus que foi tanto ministrado hoje, que te criou, que te conhece lá do fundo do teu coração, no final do culto nós queremos orar com você, te abraçar, te lembrar. Você é imagem e semelhança de Deus. Coloque isso na tua cabeça. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E Ele te ama mais do que você imagina. Amém? Receba isso hoje, nesta manhã. Amém? E agora eu quero chamar os aniversariantes. Hoje tem bastante gente, hein? Marcinha, vem para cá. A Branca, vem para cá. Paulinho. Paulinho, Sarinha, cadê a Sarinha? A Sarinha está rouca hoje, né? Está gripada. A Lúcia, Ana Júlia, cadê a Ana Júlia? Ah, a Ana Júlia está aí já. Fernanda Aparecida, Fernanda. A Sofia não veio? Veio? Cadê a Sofia? A Miriam, cadê a Miriam? Miriam. Tem mais alguém que faz aniversário hoje? Para aproveitar? Hã? Oh, vem cá, está escondida. Esse mês de maio tá cheio, hein? Rosângela, vem para cá, Rosângela. Shirley. Vou pedir para a Rosângela e a Shirley estar orando pelos aniversariantes. Amém. Vem cá, Rosângela. Amém. Vamos estender as mãos. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui que o Senhor separou para o louvor da tua glória, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles, Senhor, consolando, confortando, dando direção, enchendo, Senhor, de graça e de sabedoria que vem do alto.
Que a cada dia, Senhor, a experiência verdadeira e real contigo se renove no conhecimento da altura, largura e profundidade do teu amor. E que esse amor, Senhor, cresça e se multiplique no coração de cada um deles. Para que onde eles andarem, Senhor, eles sejam fonte desse amor. Usa-os, Senhor, para o louvor da tua glória onde eles estiverem. Senhor, envia-os, Senhor, envia. Dirige, Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor enviou Jonas, e uma cidade inteira se converteu, porque Jonas pregou ali naquele lugar o teu evangelho, a tua palavra, Senhor. Que assim seja sobre a vida de cada um deles aqui, que eles sejam usados grandemente, poderosamente, Senhor, para que cidades se convertam a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, conduza os passos de cada um, tira toda a pedra de tropeço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja luz, que a Tua palavra conduza a vida de cada um deles, Pai. Guarda-os, livra-os, Pai, de todo mal, Senhor. Livra-os de toda a seta do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, reforça a armadura sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, derrama hoje um óleo fresco, uma unção nova, Senhor. Que haja um renovo sobre a vida deles, Senhor, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, um novo tempo, uma nova unção, uma nova direção. Alejandra Lamanaias, abre os ouvidos para que eles possam ouvir a Tua voz. Capacita o Senhor a seguir o Seu direcionamento daqui para frente, Pai. Guarda-os, Senhor, guarda-os de dia e de noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, Senhor, para o louvor da Tua glória. É o que eu oro, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente a cada um. Feliz aniversário. Amém? Glória a Deus.